Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, e espero muito em Deus que você esteja bem aí onde você está, e se não estiver tudo bem, saiba que Deus está no controle de tudo e da sua vida, amém? Espero muito em Cristo poder fazer uma reflexão com você aqui rápida sobre esse tema que está aí na thumb. Ele é muito urgente, muito rápido a se fazer uma análise dele, e eu preciso muito da sua paciência aqui comigo, porque vai ser um vídeo rápido, não pretendo tomar muito tempo aqui seu, mas você tem que parar para refletir no que eu vou lhe dizer aqui agora, que é muito sério, muito grave o que eu vou lhe falar. Mas, meus amados irmãos, se você ainda não adquiriu nossos livros, tá? Nosso livro Guia Seguro para o Céu, volume 1 e 2, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, está na hora de você ter esses dois livros aí com vocês, tá? É um livraço mesmo. Quem tem esses livros, gente, ainda no outro nome, Manifesto de Jesus Cristo, ele mudou de nome, agora é Guia Seguro para o Céu, deixa um comentário aqui, tá? Incentivo os outros aí terem também. E também quem tem Cristo entre as igrejas, eu estou montando esse kit aqui para vocês rápido. Cristo entre as igrejas é uma abordagem excêntrica sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Você aí que é pastor, membro de igreja ou trabalha com igreja, qualquer coisa, leiam esses livros que eu estou te falando aqui. E, irmãos, nós estamos virando uma classe de ateus sem saber, principalmente jovens que estão em escola pública, tudo, e escola particular, você pode estar virando um ateu. Então compre esse livro, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Gente, é um livro muito bom, escrito pela minha filha, Débora Nascimento, tá? Você pode adquirir aí. E na compra dos 4, assim, você pode comprar ele separado, pode ficar à vontade, tá? Mas na compra dos 4 eu te dou de presente o Juízo Final, tá? O Juízo Final, o Dia do Acerto de Contas, um tratado sobre o ódio de Deus, sua justiça, juízo final e inferno, tá bom? Então, se você quer adquirir esses livros, faça isso, nos ajude em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ler com vocês um texto que encontra-se no livro do profeta Daniel. Falando sobre esse tema, eu me lembrei muito desse texto aqui. Estava lendo ele ontem e hoje também. E me chamou a atenção aqui na altura do versículo 10, do capítulo 6, versículo 10 e 12. Quando o rei Dario, ou Dário, para alguns, Dario para outros, quando o rei Dario, ele concede com que os lordes ali do palácio sancionasse uma lei, um decreto, e o rei assina esse decreto para que não se tivesse nenhuma oração a deuses estranhos fora do panteão dos Medo-Persas. E quando essa lei vem, a Bíblia diz, eu vou ler aqui na versão da NVI com vocês, eu tenho a ARA aqui também, eu vou ler na ARA, Almeida Revista Atualizada, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar, e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei, a respeito do interdito real. Lhes disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar, que não se pode revogar. Perceba, irmãos, você veio a este vídeo por causa da Tumblr, eu acho que é assim que se chama, a Débora que sabe falar melhor esses nomes, da timeline dele, e você veio certo de que a Bíblia está proibida
ou que você suspeita que estão querendo proibir a Bíblia no Brasil. Você suspeita que alguns mal intencionados estão tentando tirar a Bíblia das igrejas. E uma coisa, irmãos, que você não percebeu é que a Bíblia já foi tirada da igreja. É que as orações já foram tiradas das igrejas. É simples. Não foi ministros de supremos tribunais, não foi Lulas, nem Bolsonaros, nem nada disso que tirou a Bíblia do Brasil. Quem tirou a Bíblia das igrejas, quem tirou a Bíblia de dentro das suas casas, foram vocês. Nós temos hoje nessa nação, não dá para contar, gente, eu tentei contar, e não dá, olha, nem a inteligência artificial, vou tentar fazer com vocês aqui, ó, quantas Bíblias de estudos tem no Brasil. Vamos colocar assim para ver se a gente consegue. Não tem. Não dá. Não dá para se saber quantas Bíblias de estudos temos hoje no Brasil. É o mercado das Bíblias de estudo. E não pense você que é reformado, que está fora disso aqui que eu estou dizendo, não, que a sua laia aí é um comércio só, tá? Não vem com essa para mim, não. Estamos fazendo Bíblia reformada um ano atrás do outro agora. Tudo agora é Bíblia. Se levou o nome reformado, os reformados vai lá e compra, igual um monte de gado, para achar que são intelectuais por terem Bíblias de Genebras, Bíblias disso, Bíblia daquilo outro, tal. Pentecostais a mesma coisa. Mas a questão, gente, é que você ter uma Bíblia de estudo e o diabo está fazendo os montes dela. A primeira coisa, quando alguém vem perguntar a mim, pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia toda? Eu digo, esqueça esses negócios de ler Bíblia com esses calendário que a gente dá por aí. Leia um livro da Bíblia por dia, em 66 dias você vai estar com a Bíblia lida. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Para pensar, irmãos. Começa lendo o Novo Testamento para você ver uma coisa. Um livro por dia. Mateus, que é um dos maiores dele, tem 28 capítulos. Eu li isso em o quê? 50, 60 minutos. Uma hora e pouquinho, se você for lento para ler, 2 horas. Porque você não pode ficar 2 horas na frente da sua Bíblia. Mas você fica 2 horas, 4 horas, 5 horas em grupo de WhatsApp, contando fofoca, vendo vídeo, outros até em grupos de WhatsApp que tem até ímpios, tem pornografia no meio, tudo isso e tal. Isso aí você consegue ficar. Então não precisou de uma lei para proibir a Bíblia. Satanás foi sagaz. Ele deixou a Bíblia na sua mão e tirou ela do seu coração. Não precisou de nada disso. Porque ao invés de buscar socorro na fonte que é as Escrituras, você está fazendo da Bíblia como se ela fosse um ponto de partida. E a Bíblia não é um ponto de partida, ela é um ponto de chegada. Você não parte da Bíblia para outra coisa, você fica nela. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia é uma nação de Bíblia na mão, e seja sincero você, calvinista, arminiano, balaiano, astronauta, qualquer coisa que você queira se denominar, porque hoje a denominação para mim já não quer dizer muita coisa. A nomenclatura em si não quer dizer nada. Pastores, diácono, bispo, apóstolo, qualquer bicho desse que esteja vendo aqui o nosso vídeo, me conta aí, quantas vezes tu leu a Bíblia todo esse ano? Dá uma olhada. Então não, irmãos, se tivesse uma lei hoje proibindo a Bíblia de ser lida, olha o que eu vou lhe dizer, se tem hoje uma lei que proibisse a Bíblia de ser lida, quantos crentes nesse país iriam preso por ler a Bíblia? Me conta aí. Você estaria no meio dos presos? 99,9% da cristandade brasileira, eu tenho certeza que ninguém ia ser preso por isso, não.
Eu fico vendo de vez em quando a hipocrisia, gente, nossa, ela é tanta, que quando se fala ali de que vai se proibir, estão querendo sancionar a Bíblia, irmãos, estão tirando, tem versão aí de Bíblia, que está tirando o versículo da Bíblia e os pastores nem sabem. Sabe por que eles não sabem? Porque não leram a Bíblia toda. Tem livro aí, tem Bíblia aqui, ó, no Brasil, lançada aqui. Eu vou trazer um review delas aqui ainda, para você ver a diferença de texto um com o outro, mas os pastores não sabem. Por que eles não sabem? Porque eles não leem a Bíblia, eles leem outras coisas. Pega seu pastor aí, reformadão, esse trem todo, pergunta a ele, esse ano, pastor, o senhor leu a Bíblia toda quantas vezes? Pergunta. Quando começou agora? Já era para ter lido ela toda. Já era para ter lido toda. Ora, irmão, se eu vivo para ensinar e aprender as Escrituras, aprender e ensinar, não é de se estranhar que este livro deveria ser a prioridade do meu ministério. Mas por que não é? Porque eu não creio nele. Porque a Bíblia não é prioridade para você. Olha, o diabo quer que você fique com a tulipa na mão, achando que isso é evangelho. O diabo quer que você fique com os 5 solas de Calvino na mão, achando que isso é evangelho. O diabo quer que você fique com os 5 pontos do arminianismo na mão, achando que isso é evangelho. O diabo quer os 5 pontos do arminianismo é chamado de, deixa me ver aqui, que é adotado pelas igrejas do Nazareno, Metodista, Wesleyana, o próprio Exército da Salvação. Não estou criticando as igrejas em síntese aqui, tá? Estou só falando que são acolhidos por elas, que é os 5 pontos do arminianismo, os 5 pontos do calvinismo nas outras. O diabo quer que você fique preso nesse negócio. E esqueça-se de ler a Bíblia. Esqueça-se. Fique longe. Não me dorte. Mas não leia a Bíblia. Adore os documentos que nós temos. Gente, eu gosto dos documentos da Igreja Reformada. Antes de você vir aqui me acusar de qualquer negócio, não seja idiota. Eu gosto. Mas eu descobri que isto está virando uma seita. Porque perceba, nós estamos dando ênfase ao sínodo e não ao que o sínodo disse que era, que é a Escritura. Nós estamos dando ênfase às confissões de fé e não à Bíblia, e eu posso provar. Veja quantas vezes você leu, você estudou, você defende Dort. Aí quando a gente vem aqui, ataca um pouco disso e diz a você, leia a sua Bíblia, você está comparando a Bíblia com isso. O diabo deu-lhe uma cartada de mestre. O diabo deu com que você defendesse Armínio, deu com que você defendesse Calvino, deu com que você defendesse tudo isso, e você não vê que está fazendo parte da mesma cozinha de Satanás, porque ninguém aí está defendendo Cristo. Ninguém aqui está por Jesus, ninguém aqui está pela Escritura. Então, sim, senhoras e senhores, a Bíblia no Brasil foi tirada das igrejas, das casas. Elas continuam como livro, ela continua lá. Como regra de fé, não. Porque você não lê. Porque você não vive isso. Não adianta dizer que é um conhecedor da teologia se você não vivencia a Escritura. Se você não é um amante de viver a Bíblia. Olha o seu amor com as pessoas, como é que é. Veja lá. Percebe, irmãos? Nós temos muitas Bíblias de estudo, mas... E as pessoas gostam de consultar, ler, quando ela está lendo Bíblia de estudo, a primeira coisa que elas lêem é o rodapé e não o versículo. Eles se empolgam com o rodapé da Bíblia.
mas não tem a mesma empolgação com o escrito que está acima, que o que vale é o que está acima, o que está abaixo é a opinião. O evangelho é o que está acima, nós mudamos tudo. Eu estou sem nenhuma Bíblia aqui de estudo, está ali na biblioteca, são uns montes dela. Mas nós estamos mudando as coisas, nós estamos pensando que o inspirado é o rodapé, e o rodapé é só a opinião. Minha Bíblia de Genebra diz isso. Que bom. Aí o outro diz, a minha de aplicação pessoal diz isso. A outro diz, a Bíblia de Wesley diz isso, como se Wesley um dia escrevesse alguma Bíblia. A Bíblia dos calvinistas diz isso. Não, a sua Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. Todas elas vão dizer isso. A sua Bíblia diz, em Josué capítulo 1. Veja, Josué capítulo 1. Deixa eu botar aqui. Josué 1. Ok. Vamos lá. Eu acho que é o versículo, cadê? Versículo 7. Josué 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse, Josué, olha isso aqui, a recomendação, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então te farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É nele. É no livro de Deus que nós devemos estar apegados. Mas, irmãos, eu sinto dizer que não precisou de leis para tirar a Bíblia de você. O diabo nem precisou de leis para isso. O diabo precisou apenas de um celular e um pouquinho da sua má vontade de ler a Bíblia e você está longe dela. E perceba que não vai precisar muito. No dia do juízo final, irmãos, nós ajudamos aqui, eu e minha família, a Missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas trabalha com a igreja perseguida. Aconselho você a conhecer o trabalho da Missão Portas Abertas. Se você não conhece, conheça. Trabalho excepcional. Trabalho gigantesco com a igreja perseguida. Nosso Deus, que trabalho. Irmão André, a gente tem livro dele aqui, tudo. O contrabandista de Deus, contrabandista de Bíblias. Um amor genuíno pela Escritura que ele homem tinha. Pastor Richard Van Brand, com o livro Torturados por Amor a Cristo. Lê aquele livro. Você que é calvinista radical, que está aí me criticando porque eu pedi perdão, tudo e tal. Lê o livro Torturados por Amor a Cristo, irmãos. Lê ele. Você sabe o livro que me fez mudar, que fez eu entender que esse radicalismo todo de calvinismo é hipocrisia pura? Porque nem eles, nem a Bíblia estão mais firmados em conselhos do que em Bíblia. O livro que eu li mesmo, que assim me deixou no ralo mesmo, foi um livro meu. Eu fui ler esse livro aqui para reformular ele, só consegui reformular a capa, que foi Cristo entre as Igrejas. Quando eu li esse livro aqui, eu entendi que eu estava dentro de uma seita quase. Então, lendo esse livro, eu pude refazer a minha trajetória teológica toda de novo. Eu pude voltar a partir da leitura de um livro que foi meu, que é meu, que eu escrevi. Pense bem, fui ler esse livro no intuito de reformular o livro. E descobri que quem deveria ser reformulado era eu. Te aconselho a ler ele. Te aconselho muito. Um livro forte sobre heresia, tudo tal. Mas um livro que deu ali um norte muito grande para a minha vida. Sobre as orações, pastor. Irmãos, não precisou de leis
Já pensou se a gente tem uma lei hoje proibindo os crentes de orar? Ora, por que você iria ficar chateado com isso? Está proibido de ler a Bíblia e está proibido de orar. Por que você iria ficar chateado? Por que isso? Por quê? Porque você nem ora e nem lê a Bíblia. Vai ficar chateado com o quê? Meus amados irmãos, vocês não viram, não perceberam que quando proibiram Daniel, quando proibiram de orar, de buscar deuses e buscar somente o rei, Daniel não foi para a rua fazer protesto, nada disso não. Daniel continuou orando. O profeta Daniel continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia. Lembra do Salmo 1, o que diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei, na Bíblia, ele medita de dia e de noite. Pois será plantado como árvore junto ao ribeiro. Quando você é um leitor voraz da Escritura e vivencia ela, porque não é só ser um leitor. Você é como uma árvore plantada junto a ribeiro, vai dar fruto. Talvez essa sua vida inóspita, essa sua vida infrutífera que você vive, é simplesmente porque você não é crente. Você quer dar fruto sem estar plantado junto a ribeiro. Essa aqui é a moral da história hoje da igreja. Nós queremos dar frutos, mas não queremos estar junto de ribeiros. Que coisa, hein? Queremos dar bons frutos, mas não queremos estar plantados. Irmãos, nós estamos nos perdendo. Essa é a grande realidade. Se dissesse a você hoje que estão prendendo as pessoas que oram, você seria preso? Se dissesse a você hoje estão prendendo as pessoas que leem a Bíblia, você seria preso? Então não se preocupe se algum dia fizerem leis. Porque, irmãos, como eu ia falando da igreja perseguida, lá eles estão sendo mortos por amarem Jesus Cristo. Eles não têm a Bíblia toda que nós temos. Eles não têm tudo isso que nós temos. Olha aqui para trás. Falei esses dias com um pastor de, eu acho que Moçambique, aqui no vídeo. Acho que foi isso mesmo. Ele ficou maravilhado com o que ele viu. Meu Deus. Ficou, pastor, é muita bênção aí, meu Deus. Aqui nós, não é que não podemos, é que não temos condições de ter. Uma Bíblia é um absurdo de caro. Você percebe, igreja brasileira? Você que está aí nos Estados Unidos me vendo, eu sei que tem gente aí que me vê. O juízo de Deus, irmãos, para a igreja do Brasil e para a igreja norte-americana. Olha, meu Deus do céu, como Deus está irado conosco. Como Deus está nos vomitando da sua boca. Eu tenho um nojo hoje. Quando o cara chega para mim e diz assim, eu sou calvinista reformado, fala isso comigo, mas não, gente, não fala não, pelo amor de Deus. Fica com a sua ignorância aí para você. Você não entendeu isso aqui. Você não sabe o que é isso. Eu estou aqui na periferia vendo criança sendo destroçada. Vendo o tráfico destruindo crianças, jovens, adolescentes. E vocês querem me falar de tulipe, de coisa de homem? É isso mesmo que vocês querem que eu leve para esses lugares? Crianças em escola sem conhecer Jesus. Nós estamos fazendo um trabalho de evangelismo gigantesco aqui, cansativo. Vocês querem me criticar.
por eu não entrar mais nessa corja de vocês de arminianismo, de calvinismo. Quer um conselho bem baratinho para vocês? Vão para o inferno. Enche minha cabeça com isso não. Fica para vocês isso. Come com farinha. Claro que eu vou continuar contra as heresias. Tem vídeo meu aqui toda semana falando sobre as seitas. Não me venham os senhores dizer que são melhores do que eles, melhores do que os outros, porque não são. Vocês não leem a Bíblia. Senhores calvinistas, coloquem na cabeça de vocês. A igreja de vocês é tão ignorante quanto a dos outros acerca de Bíblia. Vocês não leem a Bíblia. Olha a juventude de vocês e o tempo de oração que vocês têm, meu Deus do céu. Se hoje prendesse um arminiano e um calvinista junto por ser crente, eles estavam soltos com menos de meia hora. Porque não ia ter prova nenhuma contra eles que eles são crentes. Se dissessem hoje, estamos prendendo por causa pessoas que oram, o governo iria ter uma decepção danada. Não ia ser preso quase ninguém. Quase ninguém ia ser preso. Ah, meus amados irmãos. Eu tinha muito mais coisa a falar. Mas eu vou preferir ficar por aqui. Eu rogo a Deus que a Igreja do Brasil volte para Cristo. Não é um retorno a Calvino, não é um retorno a nada disso, a Armínio, essa bobagem para lá. É um retorno a Cristo. E ainda vai ter gente aqui nos comentários que vai me dizer, mas um retorno a Cristo é um retorno às doutrinas da graça, é um retorno a isso, aquilo, outro. Sai do canal, gente. Fica aí, não. Não tem nada para vocês aqui mais, não. Aquele Daniel que estava aí no circo com vocês, tá mais não. Saiu. Insiste nisso, não. Ele não vai voltar mais, não. Eu tô fora mesmo, é sério. Tenho vergonha de dizer hoje que eu sou calvinista, reformado. Vergonha mesmo. Vergonha. Vergonha. Ontem eu estava orando e pedindo perdão a Deus por ter dito que eu era isso antes de dizer que eu era cristão. Se vai comprar meus livros ou não vai comprar, o problema é de vocês. Deus manda outras pessoas para comprar. É que tem. Mas eu não vou fazer parte disso. O diabo tirou a Bíblia, meu filho, do seu coração e deixou na sua mão, não resolveu nada. Nós estamos indo para o inferno cheio de Bíblia de estudo. Eu li uma reportagem muito antiga na Missão Portas Abertas, um tempo, muito antiga mesmo, que em um país desses radical, prenderam um menino de 14 anos, porque ele estava com a Bíblia na mão. Era um Novo Testamento pequeno, e eles colocaram a mão do menino dentro de uma máquina e mutilaram a mão do menino. 14 anos o menino tinha. E eles disseram, se pegarmos você com a Bíblia outra vez, nós vamos fazer a mesma coisa na sua outra mão. E ele disse, com a mão ensanguentando, disse, Senhor, o Senhor já pode fazer nessa mão. Porque eu vou continuar lendo a minha Bíblia. Eu vou arrumar outra e vou ler. E eles fizeram isso. Mutilaram a mão dele. As duas mãos. E aquele jovenzinho disse, Senhor, o Senhor deveria furar meus olhos. Porque mesmo sem as minhas mãos eu vou continuar enxergando e eu vou arrumar outra Bíblia para ler. Ou o Senhor deveria arrancar meu coração, porque
Ele ama Cristo. Mataram aquele jovem naquele dia. No dia do juízo final, irmãos, estará eu, você. E aquele jovem vai estar lá. Enquanto aqui, por que Cristo deveria colocar a gente no céu? Sim, eu sei se vai dizer por graça, tá? Nós não temos frutos nenhum de arrependimento. Falamos de um amor de boca para fora. Falamos de um amor que não vivemos. Falamos de uma Bíblia que não lemos e nem amamos. Falamos de um Deus que nem gostamos de estar na presença dele orando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a gente acha que é um herói quando consegue isso. Quando Jesus pergunta àquele jovem, escuta, por que você não leu a Bíblia? Ele disse, meu Senhor, vai dizer, meu Senhor, eu não tive tempo. Eles me mataram antes de ler, mutilaram meu corpo todo. Arrancaram minhas mãos, arrancaram meus olhos, até chegar no coração, como eu lhe pedi. E ele vai olhar para você e para mim e dizer, me conta, por que é que você não amou o meu livro e por que é que você não leu? O que nós vamos dizer a ele, irmãos? Que nós estávamos interessados nas profecias, estávamos interessados em quê? Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu encerro esse vídeo pedindo a você, se puder, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude mesmo. Preciso muito da sua ajuda. E nós vamos continuar fazendo o que sempre fizemos aqui. Combatendo as heresias, combatendo as seitas, mas não nos poupando. Não dizendo que existe um povo melhor do que o outro, porque esse não existe. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo os abençoe e os guarde. Ame a sua Bíblia, ame a oração, ame a santidade. Não precisou de lei para fazer você parar de orar. Você já parou, sem ter lei nenhuma para isso. Não precisou de lei para fazer você parar de ler a Bíblia, você já parou. Que coisa, hein? Que Deus tenha misericórdia de nós.